Havendo número regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara de Rio Verde aos 14 dias do mês de dezembro de 2012. Feita a leitura do salmo e a oração, vamos direto para a ordem do dia. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura da redação final da lei número 6.221. Lei complementar número 6.221 de 2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova as definições, objetivos e conceitos. Artigo 1º, constante na Constituição Federal da Lei Orgânica, o IPTU consagra o importante instrumento tributário para o cumprimento da função social. Artigo 2º, são possíveis de parcelamentos. Primeiro, a infraestrutura básica e equipamentos comunitários que deverão ser dotados nas áreas que se referem ao artigos são, no mínimo, 3 dos seguintes melhoramentos: transporte coletivo, rede de energia elétrica, acessibilidade por vias públicas urbanas, escola até 600 metros de distância, conforme o estabelecimento do artigo 128. Executam-se os imóveis que, por qualquer motivo de ordem técnica ou jurídica, forem impedidos de cumprir sua função social. Para efeito desta lei, entende-se por o solo urbano não edificado os imóveis parcelados ou não, que se recebe de edificação. Artigo 4º. Para efeito desta lei, entende-se por imóveis subutilizados aquele onde a edificação seja inferior a 20% da área do lote. Fica excluído dessa classificação os imóveis: primeiro, utilizados para instalação de atividades econômicas. Segundo, exercendo função ambiental essencial. Terceiro, de interesse do patrimônio cultural ou ambiental. Quarto, ocupados por clubes ou associações de classe. Quinto, de propriedade de cooperativas. Sexto, loteamentos específicos para indústrias. Sétimo, de propriedade de família ou renda igual ou inferior a 3 salário mínimo, no qual o passa. Quinto, considera-se o solo urbano não utilizado todo tipo de edificação que seja comprovadamente desocupada há mais de 5 anos. Capítulo 2º, artigo 6º. Proprietários dos imóveis tratados nessa lei serão notificados pelo município de Rio Verde para promover adequados aproveitamentos dos imóveis. Primeiro, por funcionários do órgão competente, pessoalmente para as propriedades que residem no município de Rio Verde. B, por carta registrada com aviso ou recebimento do quanto ao proprietário for residente fora do território. Segundo, por edital, quando frustrada por 3 vezes. Segundo, a notificação referida no caput deste artigo deverá ser averbada na matrícula do imóvel do cartório de registro de imóveis. Parágrafo 3º, uma vez promovido pelo proprietário o adequado aproveitamento do imóvel, conformidade que se dispõe a esta lei. Artigo 7º, os proprietários notificados deverão ter no prazo máximo de 1 ano a partir do recebimento da notificação. Segundo, protocolamento de dos seguintes pedidos: alvará de aprovação, alvará de aprovação de parcelamento, de execução de edificação. Capítulo 2º. O valor da alíquota a ser aplicado de cada ano será igual ao dobro do valor da alíquota do ano anterior. Capítulo 4º. Artigo 12. Decorridos 5 anos de cobrança do IPTU progressivo, sem que o proprietário tenha cumprido as obrigações de parcelamento e edificação da utilização compulsória do município de Rio Verde, poderá proceder à desapropriação do imóvel. Capítulo 5º. Constituído por bairros situados, o prefeito municipal, no cumprimento das suas atribuições legais, poderá aplicar o parcelamento, edificação ou utilizando compulsórios nas áreas urbanas abaixo descrita. Parágrafo 1º. Os bairros acima citados serão identificados com seus respectivos números no mapa, parcelamentos, edificados ou utilização compulsória, parte integrante obrigatórias desta lei. Parágrafo 2º. Divisão
dos bairros em 3 grupos foi estabelecido conforme a propriedade e para aplicação da lei. Artigo 6º. Os prazos para aplicação desta lei ficam estabelecidos nas seguintes sequências temporárias. Os bairros pertencentes ao grupo A e mediante os bairros pertencentes ao B, grupo C, no prazo de 3 anos. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 13 de dezembro de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da lei número 6.221, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com a permanência da comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projetos em segunda votação e discussão. Solicita a vereadora, pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu gostaria que fizesse uma propositura e fosse dispensada a segunda votação do projeto. Propositura do vereador, quando pede a dispensa da leitura dos projetos em segunda votação. Os vereadores concordaram com a permanência da comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 161, concede medalha aos Dr. Alcir Mendonça. A palavra franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordaram com a permanência da comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 162. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordaram com a permanência da comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 163. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com a permanência da comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 164. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com a permanência da comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei complementar 165. Altera a lei número 3.635, Código de Postura. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com a permanência da comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores. Convoco para a próxima sessão extraordinária dentro de 1 minuto. Está encerrada a sessão.